Sabe o que dói mais do que ser invisível? Ser invisível para a pessoa por quem você sacrificou tudo. Eu estava ali, naquele restaurante lotado, usando meu melhor vestido, segurando um presente que economizei meses para comprar, vendo meu filho cortar a fita da grande inauguração dele. E quando ele olhou para a multidão, seus olhos passaram direto por mim, como se eu fosse uma estranha na rua. Como se eu não tivesse vendido o relógio do meu falecido marido para ajudá-lo durante a faculdade de gastronomia. Como se eu não tivesse trabalhado em turnos duplos na fábrica para que ele pudesse correr atrás dos seus sonhos. Naquela noite, voltei para casa e chorei até não restar mais nenhuma lágrima. Mas exatamente uma semana depois, algo aconteceu que mudou tudo. E deixe-me dizer uma coisa. O karma tem um jeito de servir justiça mais fria do que qualquer prato que meu filho já tenha feito. Se você acredita que tudo o que vai, volta, inscreva-se neste canal e deixe um comentário dizendo: eu acredito no karma. Seu apoio significa o mundo para mim, e eu oro para que bênçãos encontrem o caminho até você e seus entes queridos. Meu nome é Ivone, tenho 66 anos. Nunca imaginei que estaria contando essa história para estranhos, mas talvez alguém aí precise ouvi-la. Talvez alguém precise saber que não está sozinho. Tudo começou 3 meses atrás, quando Maurício, meu filho, me ligou pela primeira vez em semanas. Fiquei tão feliz ao ouvir a voz dele. Ele me contou que estava abrindo o próprio restaurante, um sonho que ele mencionava desde os 15 anos. Eu conseguia ouvir a empolgação na voz dele, e meu coração se encheu de orgulho. Esse era o meu menino, meu único filho, finalmente conseguindo vencer. Mas então ele disse algo que fez meu estômago afundar. Ele disse: mãe, estou te convidando para a inauguração, mas por favor não me envergonhe. A família da Bianca vai estar lá, e eles são pessoas importantes. Bianca era a noiva dele, uma mulher que eu só tinha encontrado 2 vezes, sempre me olhando como se eu fosse algo que ela tivesse raspado dos sapatos caros. Engoli minha dor e prometi que me comportaria da melhor maneira possível. Que tipo de mãe eu seria se não apoiasse a grande noite do meu filho? Usei quase todo o dinheiro da minha aposentadoria daquele mês para comprar para ele um lindo conjunto de facas. Profissional, do tipo que chefes sonham em ter, mandei gravar as iniciais dele. Também comprei um vestido novo, nada chique, mas limpo e digno. Eu queria que ele tivesse orgulho de mim, mesmo que a família da Bianca tivesse dinheiro e status que eu nunca poderia igualar. Na noite da inauguração, cheguei cedo. O restaurante estava lindo, todo moderno e elegante, com o nome do Maurício em letras douradas acima da porta. Meu coração quase explodiu ao ver aquilo. Meu filho tinha conseguido. Mas quando entrei, Maurício estava ocupado conversando com um grupo de pessoas bem vestidas. Esperei pacientemente, segurando meu presente. Finalmente, ele olhou na minha direção, e eu sorri e acenei. Ele olhou através de mim e voltou para a conversa. Pensei que talvez ele não tivesse me visto direito, então esperei. E esperei. Vi ele abraçar estranhos, rir com os pais da Bianca, posar para fotos com pessoas que eu nunca tinha visto antes. Toda vez que eu tentava me aproximar, alguém o puxava para longe. Bianca me viu uma vez. Eu sei que viu, porque nossos olhares se encontraram, e ela sussurrou algo no ouvido do Maurício. Ele olhou para mim novamente e então, deliberadamente, virou as costas. Foi aí que eu entendi. Aquilo não foi um acidente. Eu não estava sendo ignorada. Eu estava sendo apagada. Ali, naquele restaurante lindo, cercada por pessoas felizes brindando com taças de champanhe, eu me senti como um fantasma. A mulher ao meu lado, Vera, uma das poucas convidadas que realmente falou comigo, perguntou se eu estava bem. Eu menti e disse que estava, apenas cansada. Mas Vera sabia. Ela apertou minha mão e ficou ao meu lado o resto da noite, que Deus a abençoe. Os discursos começaram, e eu pensei, agora sim, ele vai me reconhecer. Maurício agradeceu a todos. Agradeceu ao pai de Bianca pelo investimento. Agradeceu aos professores da escola de gastronomia. Agradeceu aos amigos pelo apoio. Agradeceu até ao empreiteiro que construiu o lugar.
Mas o meu nome nunca saiu dos seus lábios. Nenhuma vez. 73 pessoas foram mencionadas naquele discurso. Eu contei. Mas a mulher que lhe deu a vida, que o criou sozinha depois que o pai morreu, que passou fome algumas noites para que ele pudesse comer, que acreditou nele quando ninguém mais acreditava? Eu não existia. Saí antes de servirem a sobremesa. Coloquei meu presente, cuidadosamente embrulhado, sobre uma mesa lateral e fui embora para a noite fria. Ninguém percebeu. Ou talvez ninguém se importasse. Chorei durante todo o trajeto de ônibus para casa e, quando finalmente cheguei ao meu pequeno apartamento, chorei ainda mais. Olhei para as fotos na parede, imagens de Maurício bebê, adolescente, na formatura. Onde foi que eu errei? O que eu fiz para merecer isso? Durante 3 dias, mal consegui comer. Fiquei revivendo aquela noite na minha mente, procurando respostas. Então Vera me ligou. Ela tinha investigado um pouco, e o que descobriu fez meu sangue gelar. Bianca havia dito a Maurício, antes da inauguração, que os pais dela não aprovariam se soubessem que a mãe dele era apenas uma operária de fábrica. Ela o convenceu de que, para se encaixar no mundo dela, no mundo de restaurateurs e investidores de sucesso, ele precisava se afastar de suas origens humildes. De mim. E meu filho, meu lindo menino que eu criei para ser gentil e grato, havia escolhido status em vez da própria mãe. Não vou mentir. Aquilo quase me destruiu. Mas então algo mudou dentro de mim. A tristeza se transformou em outra coisa. Não exatamente raiva, mas determinação. Pensei em todos os sacrifícios que fiz. Nos sonhos que adiei. Na vida que deixei em pausa para que ele tivesse tudo. E decidi que não deixaria isso ser esquecido. Não daquele jeito. Exatamente uma semana após a inauguração, recebi uma ligação de Tiago, o gerente do restaurante. Maurício o havia contratado porque eles tinham trabalhado juntos em outro restaurante anos antes. Tiago sempre foi respeitoso comigo. Sua voz estava urgente. Dona Ivone, a senhora precisa saber de uma coisa. Há um problema no restaurante. Um problema sério. Meu instinto de mãe entrou em ação imediatamente. O Maurício está bem? Ele se machucou. Ele está bem fisicamente, disse Tiago com cuidado. Mas o restaurante, acabamos de descobrir que o investidor principal desistiu. O pai da Bianca retirou todo o apoio financeiro hoje de manhã. Meu coração parou. Por quê? O que aconteceu? Tiago hesitou, depois disse. Ele descobriu que o Maurício mentiu para ele sobre o passado, sobre a família. Alguém enviou informações sobre como o Maurício tratou a mãe na inauguração. Havia fotos, depoimentos de testemunhas. O pai da Bianca é um homem tradicional. Ele disse que não pode investir em alguém sem valores familiares, sem respeito pelas pessoas que o criaram. Ele chamou o Maurício de uma vergonha. Sentei-me pesadamente. Eu não tinha enviado nada para ninguém. Não tinha feito nada além de sofrer em silêncio no meu apartamento. Mas o universo tinha outros planos. O que isso significa para o restaurante? Perguntei, embora já soubesse. Sem esse dinheiro, não conseguimos ficar abertos depois deste mês. O Maurício está desesperado. Ele está tentando encontrar outros investidores, mas as notícias correm rápido nesse ramo. Ninguém quer apoiar alguém conhecido por abandonar a própria mãe. Naquela noite, Maurício apareceu à minha porta. Foi a primeira vez que ele visitou meu apartamento em mais de um ano. Ele parecia péssimo, olhos vermelhos, gravata frouxa. Mãe, ele disse, e a voz falhou. Eu preciso da sua ajuda. Eu o deixei entrar. Fiz chá para ele, como fazia quando ele era jovem e estava perdido. E esperei. Ele me contou tudo. Como a Bianca o pressionou, como ele se convenceu de que seria só por uma noite, como planejava falar comigo depois da inauguração. Como tinha sido estúpido, fraco e errado. As lágrimas vieram, lágrimas de verdade desta vez, não aquelas de encenação. Me desculpa, mãe.
Me desculpa mesmo. Eu não mereço o seu perdão, mas estou pedindo assim mesmo. E eu preciso saber, foi você que mandou aquelas fotos para o pai da Bianca? Olhei para meu filho, esse homem que eu criei, que me machucou tão profundamente. Não, Maurício. Eu não mandei nada para ninguém. Eu fui para casa e chorei. Só isso. Então quem foi? Isso importa? Perguntei em voz baixa. O que importa é que a verdade veio à tona. Você fez uma escolha, e escolhas têm consequências. Isso é algo que eu te ensinei quando você tinha 7 anos. Pelo visto, você esqueceu. Ficamos em silêncio por um longo momento. Então eu disse: eu vou te ajudar, mas não com um dinheiro que eu não tenho. E não fazendo isso desaparecer. Se você quer a minha ajuda, vai ter que merecê-la do mesmo jeito que eu mereci tudo o que te dei. Com honestidade e trabalho duro. Nas 2 semanas seguintes, Maurício e eu trabalhamos juntos. Ele pediu desculpas publicamente, não só para mim, mas para todos que presenciaram o comportamento dele. Mudou a história do restaurante, tornando-a sobre pessoas reais e lutas reais, em vez de prestígio falso. Ele terminou o noivado com a Bianca, que foi embora no momento em que o dinheiro secou. E, aos poucos, por meio das conexões da comunidade da Vera e do apoio de pessoas que valorizavam a autenticidade mais do que status, encontramos pequenos investidores locais que acreditaram em segundas chances. O restaurante sobreviveu, embora agora seja diferente. Mais simples. Mais honesto. E na parede, em uma moldura de honra, há uma foto minha e do Maurício na formatura da escola de culinária dele, com uma placa que diz: a minha mãe, que me deu tudo, inclusive a lição de que eu mais precisava. Não vou dizer que estamos completamente curados. A confiança leva tempo para ser reconstruída. Mas meu filho me liga 2 vezes por semana agora. Ele me visita. E no último domingo, ele cozinhou o jantar para mim naquele restaurante, só nós dois, usando o conjunto de facas que eu tinha dado a ele. Enquanto eu observava trabalhar, percebi algo. Às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém não é protegê-lo das consequências. É deixá-lo encarar a verdade e encontrar o caminho de volta para quem ele deveria ser. E às vezes, o karma não precisa da sua ajuda. Ele só precisa de tempo.